Olá, queridos, graça e paz. Vamos refletir na palavra do Senhor? Hoje, aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregues à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor a mim, veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Ah, querido, como é bom a gente saber que a gente está na mão do oleiro. Não é verdade? Interessante aqui que Jeremias, Deus ele falou, olha, Jeremias, levanta, eu quero falar com você. Desce lá na casa do oleiro. Sabe o que a gente pode estar aprendendo aqui nesse dia, hoje? Quantas vezes Deus ele quer falar conosco nas coisas mais simples e às vezes a gente não está entendendo. O oleiro ele estava simplesmente trabalhando, fazendo o seu dia a dia, o seu vaso. E quando Jeremias chegou lá e ele começou a observar, conforme ele observava, Deus falava ao coração dele. Hoje, às vezes, hoje não tem, né? Essa casa do oleiro para a gente estar descendo até lá, olhando, observando. Mas no nosso dia a dia, Deus, ele deseja falar conosco de maneira tão simples. Seja em você fazer um almoço, limpar uma casa, no seu trabalho, vendendo algo. Deus, ele usando aquilo de maneira tão simples para falar conosco. Às vezes você fala assim, nossa, mas de novo eu vou ter que varrer essa casa? De novo? E às vezes Deus fala, olha, tem coisas na nossa vida que é todo dia. Se a gente deixar de fazer um dia, já prejudica a gente. Ah, mas de novo eu vou fazer um café da manhã? De novo eu vou almoçar? De novo eu tenho louça para lavar? De novo. E às vezes Deus ensina, olha, tá vendo? Tem trabalho para poder fazer algo. Depois tem o prazer de sentar e comer. E depois novamente o lavar a louça, o caminhar. E Deus fala, olha, assim é a nossa vida. Às vezes tem coisa que você fala assim, mas de novo eu vou fazer isso. De novo Deus está falando isso para mim. Olha, não é para mentir. Olha, guarda o seu coração, guarda a sua mente. Vamos, ânimo, força, não tenha medo. De novo, Senhor, o Senhor falando isso comigo. Mas tem coisas que é diariamente. E a Bíblia diz aqui que o Senhor, ele falou com o profeta. Então, eu quero te ensinar alguns princípios essa manhã. Primeiro, Deus, ele sempre fala. Que o nosso coração, a nossa mente, ela esteja sensível a ouvir a voz de Deus nas mínimas coisas. Nas mínimas. Que nós possamos acordar e falar, Deus, fala conosco nesse dia. No meu trabalho, Senhor, me ensina a enxergar a Tua poderosa mão em tudo, porque o Senhor é soberano. Segundo, diz aí, olha, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu aprendo aqui que Deus, ele é o nosso Senhor. E como o Senhor, ele tem essa liberdade de pegar o barro e fazer o que ele quiser. Interessante que quando ele vai amassando o barro, as suas digitais vão sendo deixadas no barro, para que
em nós seja formado o caráter de Cristo, a maneira de Cristo, o agir de Cristo, o viver de Cristo. Conforme ele vai amassando o barro, muitas vezes ele tem que tirar algumas sujeiras. Sujeiras que às vezes nós mesmos estamos vendo. Sujeiras que às vezes só o oleiro está vendo. Sujeiras que às vezes o outro está vendo. E Deus, ele precisa tirar. Nesse tirar muitas vezes vai doer, vai machucar. Porque nós não gostamos que Deus ele mexa em determinadas áreas, não é verdade? Mas é necessário para que haja cura, para que haja mudança, para que haja um transformar, uma transformação, para que o barro vire um vaso. E eu acho interessante quando eu estava lendo esse texto que ele fala assim, olha, no momento que eu falar de uma nação que eu vou arrancar, mas essa nação se converter, eu vou falar que vou destruir, mas ela se converter, então eu vou me arrepender do mal que eu fiz, que eu falei, e eu não vou fazer. E se eu falar que eu vou edificar, vou plantar, vou fortalecer uma nação, e essa nação ela fizer o que é mal diante de mim, não der ouvidos a mim, eu arrependerei do bem que houvera dito que lhe farei. Olha que interessante, tudo aqui falando sobre o vaso. Então as nossas atitudes, querido, nos coloca na direção aonde Deus quer que o que Ele quer que a gente faça. A nossa atitude vai gerar uma consequência. O barro está sendo amassado e Deus está falando, olha, eu vou destruir, eu vou derribar, mas você se arrepende, então Deus fala, peraí, eu ouvi tua oração, eu não vou fazer isso, eu vou mudar. E outra hora Deus fala, eu vou te abençoar, vou te florescer, vou te fazer prosperar, e você faz o que é mal. Deus vai falar assim, não, olha, eu vou me arrepender daquilo que eu falei, então eu vou mudar a situação. Às vezes você está vivendo uma situação que você fala assim, ai, tá tão difícil ser amassado, ai, tá tão dolorido. Mas no meio disso tudo, o que você está fazendo? Fazendo o que é bom ou o que é mal diante dos olhos do Senhor? Nós estamos na mão dele. Nós estamos na casa do oleiro. Mas as nossas atitudes, elas nos apontam para o nosso futuro. As nossas atitudes nos colocam em direção ao nosso futuro. E Deus, ele vê todas as coisas. Então ele já começa falando aqui, observa, você está na minha mão, deixa eu fazer de você um vaso para honra, um vaso para glória. Tá doendo, mas vai passar. Você vai sair fortalecido, você vai sair transformado, você vai sair restaurado, você vai sair curado. As feridas virarão cicatrizes. Porque nós estamos na mão do oleiro. As suas digitais estão sendo deixadas na nossa vida, na nossa caminhada. Aqui no livro de Isaías tem um rei que ele fala assim, foi para minha paz que tanto sofri. Foi para minha paz. O que nós estamos passando, pode ter certeza, é para nossa paz. Jeremias 31:17 diz assim, há esperança para o teu futuro. Então creia, você está na mão do oleiro. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desta irmã, desse irmão, desta família. Eles estão na tua mão, nós estamos nas tuas mãos. E eu te peço, Pai, nos molda segundo a tua vontade. Nos molda para que o Senhor faça de nós aquilo que está no teu coração.
Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes, a não querer sair das tuas mãos. Nos ajuda a submetermos à tua boa, agradável e perfeita vontade. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, a tua graça nos basta. Que nessa manhã, Pai, o Senhor venha falar de forma particular, de forma exclusiva, de forma especial com cada um, dentro da área a qual eles necessitam ouvir a tua voz. E obrigada, Senhor, porque nós estamos nas tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é poderoso e nós te louvamos. Forme em nós o caráter de Jesus. Queremos ser parecidos com Jesus. Pai, obrigada, porque o Senhor ainda fala. Obrigada porque o Senhor fala. Obrigada porque o Senhor sempre falará. Que o nosso ouvido, que o nosso coração e que a nossa mente esteja atenta à tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que você tenha um dia de vitória.